Olá, pessoal. A videoaula de hoje será sobre tabela periódica. Eu sou o professor Denis, mais conhecido como o paizão da Química, e essa é a Química Fácil e Descomplicada. Sem mais delongas, roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Temos aqui, inicialmente, a tabela periódica na sua forma longa. Então, observem aqui que o sexto e o sétimo período irão dar origem à série dos lantanídeos e à série dos actinídeos, ok? Então, a tabela periódica, ela tem períodos e famílias. Períodos são as linhas horizontais e família são as linhas verticais, ok? Os elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescentes de seus números atômicos na tabela periódica. Então, segue o período. Por exemplo, aqui, ó, observem aqui para vocês verem. Nós temos aqui o hidrogênio, que é o elemento químico de número 1. Depois nós temos o hélio, que é o elemento químico de número 2. Depois nós temos o lítio, que é o elemento químico de número 3, o berílio de número 4, o boro de número 5, né? O carbono de número 6, o nitrogênio de número 7, o oxigênio de número 8, o flúor número 9 e o neon de número 10. Assim sucessivamente. Perfeito? Então, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, voltando aqui à aula, vamos lá. Tá aqui. Nós temos o símbolo do elemento químico, perfeito? Aqui em cima, nós temos o número atômico. Aqui embaixo, nós temos o número de massa, que sempre deverá ser arredondado, 32,06. Vocês irão olhar o próximo número depois da vírgula. No caso do 32, o próximo número depois da vírgula é o zero. Zero é maior que 5? Não. Então vai permanecer 32. Então o número de massa do enxofre é 32. E o número atômico é igual a 16. Perfeito? Esses números aqui, ó, 2, 8 e 6, são os números das camadas eletrônicas que esse átomo possui. Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons e na terceira camada, 6 elétrons. Perfeito? Então, prosseguindo aí. Período. O que são os períodos? Períodos são as linhas horizontais, como eu já havia dito para vocês. Então, a tabela periódica, ela tem 7 períodos. Estão eles aqui do lado esquerdo. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período, que são as linhas horizontais da tabela periódica. Então, observe que o sexto e o sétimo período irão dar origem à série dos lantanídeos e à série dos actinídeos. Perfeito, pessoal? Então, qual é a relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica de um elemento químico? Observe aqui, o número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos, o número de camadas eletrônicas que o elemento possui. Por exemplo, se o elemento químico possui 4 camadas eletrônicas, 4 níveis, camadas eletrônicas é a mesma coisa que níveis. Logo, ele estará no quarto período da tabela periódica. Vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio. Observe aqui o diagrama de Linus-Pauling. Vocês lembram que esses números aqui, ó, 1, 2, na frente, ó, 3, 4, 5, 6, 7. São as camadas eletrônicas. Um átomo pode ter, no máximo, até 7 camadas eletrônicas. E cada camada comporta o número máximo de elétrons. Quais são essas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora, KLMNOPQ, viu as letras correspondentes às camadas? A gente fala que as camadas são os níveis. O nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Ou seja, as camadas KLMNOPQ. E cada camada comporta o número máximo de elétrons, né? Quais são eles? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, dessa forma, você monta o diagrama de Linus Pauling. Lembram também que cada subnível, quais são os subníveis? SPDF, está aqui. S, P, D, F. Cada subnível carrega o número máximo de elétrons também. O S carrega 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Vocês já sabem isso já lá na aula de atomística que vocês tiveram, perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar no meu canal e assistir a aula sobre atomística. Então, pessoal, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do potássio. Vamos lá. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, qual é o número de elétrons do potássio? 19. Qual é o número de massa? 40. O número de massa é maior que o número de elétrons. O número 19 é o número atômico. Se o número atômico é 19, o número de prótons é 19 e o número de elétrons também. Então, nós vamos distribuir 19 elétrons. Perfeito? Todos os átomos na tabela periódica, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, uma vez que o átomo é neutro. Então, seguindo aqui a distribuição eletrônica, 19 elétrons. Vamos lá? 1s2, 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, distribuímos aí os 19 elétrons. Mas qual que é a relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica? Observem aqui. Qual é o subnível mais energético desse átomo? É o último, sempre. O subnível mais energético é o último. Então, olha só. E nesse subnível mais energético, nem sempre a última camada estará nele. Mas para os elementos químicos que têm o subnível mais energético, SP, se terminar em S ou P, a última camada também estará junto, ok? Mas se for o subnível D e F, não. Então vamos falar primeiro do SP. Então olha só, terminou em 4S1. Isso quer dizer o quê? Que esse número 4 aqui é o nível, né? O último nível. Então quantas camadas ele tem? 4. Logo, ele tem 4 níveis de energia. Portanto, ele está no quarto período da tabela periódica. E ele tem um elétron no último nível. Ok? No subnível, no último subnível. Logo, ele é da família 1A. Por quê? Eu irei falar mais adiante. Para os elementos químicos que terminam, tem um subnível mais energético, SOP, Est ou P, a quantidade de elétrons na última camada equivale ao número da família. E, mais especificamente, da família A. Os elementos que terminam em SP são da família A. São os representativos. Perfeito? Eu vou falar mais adiante. Seguindo. Vamos para essa questão aqui, ó. O vanádio, número atômico 23, elemento de transição, constitui componente importante do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, as resistências mecânicas e a corrosão do ferro. Qual o período na classificação periódica que o vanádio se encontra? Vamos lá. Pegando o vanádio, número atômico 23, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Vamos ver essa relação, pessoal. Vamos lá. 1s2, né? 2s2, 2p6, tem que chegar em 23. Vamos lá. 3s2, 3p6, 4s2,
3D3 e observem aqui, ele terminou no subnível D. Todas as vezes que o elemento químico terminar no subnível D, se você pegar aqui o último subnível, ele terminou em 3D3. Observem aqui. Esse número 3 aqui, ó, se ele tivesse terminado em S ou P, já seria o número do período. Mas quando termina em D, não. Quando termina em D, você vai ter que somar mais um. Então vai ficar o quê? 3 mais 1. Perfeito? Então ele estará no quarto período. Então, pessoal, eu vou falar para vocês aqui agora sobre famílias ou grupos. Famílias ou grupos são as 18 linhas verticais da tabela periódica. Então, observem aqui. A tabela possui 18 linhas na vertical. E essas 18 linhas, elas são divididas em duas famílias. Na família A e na família B. Observem aqui, ó, a primeira coluna, que é a primeira família, 1 é 1A, a segunda é 2A, e já a 13ª é 3A, a 14ª, 4A, a 15ª, 5A, a 16ª, 6A, 17ª, 7A, 18ª, 8A. Então, olha só, 13, 14, 15, 16, 17, 18 será 3, 4, 5, 6 e 7 e 8A. Esse 0 aqui é a família 8A, viu? Perfeito? Então, observe aqui. E a família B, tomem bastante cuidado. A família B começa a contar aqui, ó. Essa daqui é a família 1B. Aqui, 2B. E agora, aqui, vai seguir a ordem. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E, olha só aqui, a família 8B, ela é composta por 3 colunas, perfeito? Então, observem aqui, ó. Todo mundo que estiver nessas 3 colunas aqui juntas são da família 8B. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguindo aí. Elementos de uma mesma família, ou seja, grupo, têm propriedades químicas semelhantes. Então, prestem atenção nisso. Isso cai em prova. A família, elementos químicos pertencentes a uma mesma família, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Perfeito? Coloca isso aí na cabeça de vocês. Seguindo. Vamos lá. As famílias possuem nomes especiais. E mais especificamente aqui, a família A, que é chamada de representativos. Todas as famílias A são elementos o quê? Representativos. Então, a família 1A é denominada de família dos metais alcalinos. Está aqui. A família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, família do calcogênio. Viu? Dos calcogênios. Memorize isso aí. E família 7A, família dos halogênios. E a família 8A é a família dos gases nobres. Perfeito? Não esqueçam disso. Certo? Vamos lá. Representativos e transição. Então, a tabela também é dividida nessas duas classificações. Os elementos representativos são todos pertencentes às famílias A. Ok? E os elementos de transição são os pertencentes à família B. Perfeito? Então, olha só, nós temos dois tipos de transição. Nós temos os elementos de transição externa, que são esses daqui do centro da tabela periódica, e temos os elementos químicos de transição interna, que são esses daqui, ó, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Perfeito? A tabela periódica também é dividida em metais,
semimetais, ametais e gases nobres. Sabemos que os semimetais já não são mais considerados. Eles foram divididos, uma parte foi para os ametais e outra parte foram para os metais. Entretanto, eles ainda caem em algumas provas aí. Então, é importante ficar cientes em relação a essa divisão, tá? Perfeito? Então, vamos aqui, ó. E o hidrogênio não faz parte de nenhuma família, né? Mas ele é considerado um ametal. Ok, pessoal? Voltando aqui. Então, olha só aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar uma marca-texto, pegar dessa cor aqui, ó. Observem aqui, ó. Debaixo do boro, faz uma escadinha. Olha só, o boro, o silício, boro, silício, arsênio, telúrio ficaram como ametais e germânio, antimônio e polônio ficaram para os metais da tabela periódica. Então a tabela periódica também tem essa divisão aí, viu? Configuração eletrônica e a tabela periódica. Vamos lá, agora com calma, explorar mais sobre esse assunto. Os elementos químicos representativos, observem aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. São todos das famílias A. Os elementos químicos de transição são todos da família B. E transição, nós temos transição externa e transição interna. Representativos, família A, subnível mais energético. Todos os elementos químicos representativos, eles terminam em S ou P. Tá aqui. Temos que entender perfeitamente isso aqui, ó. Vamos lá. Os elementos químicos da família 1A e 2A, se vocês fizerem a distribuição eletrônica deles, o subnível mais energético, o final, vão terminar em S. Mais especificamente, se for da família 1A, vai terminar em S1. Então, 1A, se for da família 1A, subnível mais energético vai ser S1. Se for 2A, subnível mais energético vai ser S2. Perfeito? E se terminar em P, observe, vai ser de 3A em diante. Agora aqui na família B, observem aqui. Aqui que é o segredo. Aqui vai ser D1, aqui será D2, aqui D3, aqui D4, aqui D5, aqui D6, aqui D7, D8, D9 e D10. Então, para descobrir em qual família pertence um elemento químico que o último subnível dele termina em D, é só vocês observarem. Todos aqui, ó, nessa família 3B, todos irão terminar em D1. Aqui, ó, na família 4B, todos irão terminar em D2. Aqui, em D3. Perfeito? Aqui, em D4. Aqui, em D5. Aqui, em D6. Aqui, em D7. Né? E aqui, em D8. Aqui, em D9. E aqui, em D10. Então, vocês têm que ir lá na tabela periódica e identificar. E como que você vai saber o período? Como que você vai saber? Por exemplo, aqui, se você pegar um elemento químico que terminou em 3D3, eu vou observar o D3 e vou observar o 3 aqui na frente. O D3
você utiliza ele para encontrar a família. Perfeito? Como assim, Denis? Você vem aqui na família 3B. Na família 3B é D1. Na família 4B é D2. Então, você já começa contando daqui. Na família 5B é D3. Então, esse elemento químico é da família 5B. Então, eu já sei que ele é da família 5B. Mas como que eu vou saber o período? Você vai olhar aqui, ó, o número 3. Mas você vai ter que somar mais um. Ok? Que vai ficar 4. Então, ele estará aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele estará aqui. 1, 2, 3, 4. Então, ele provavelmente será o elemento que vai estar nessa posição aqui, ó. Ok, pessoal? E se for em F, professor, para você saber o período? Todos os elementos que terminam em F, eles pertencem à família 3B. Então, isso aí você tem que memorizar. Para saber o período, é só você somar mais 2. Então, vamos para esse slide aqui. Observe aqui a distribuição eletrônica do potássio. O potássio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 4s1. Observe aqui. O último subnível terminou em S. Terminou em S. Logo, se termina em S, presta atenção, terminou em S ou terminou em P, S ou P, sempre vai ser representativo. Ou seja, sempre vai ser das famílias A. Representativo familiar é a mesma coisa. Então, olha só aqui. E terminou em S. S são essas duas fileiras aqui, ó. Observe. E P, todas essas daqui. E aqui vai ser D. Então, terminou em S. S1. 1 vai ser a quantidade de elétrons da última camada. Logo, ele é da família 1A. Perfeito? Tá aqui, ó. Porque S só pode terminar em 1 e 2. Então, S1 vai ser aqui e S2 vai ser aqui. Todas as vezes. Então, S1, todos os elementos que terminam em S1 serão da família 1A. E todos os elementos químicos que terminam em S2 serão da família 2A. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um outro exemplo. A distribuição eletrônica aqui do flúor. Observem aqui, o flúor terminou em P. P já é aqui, ó. Aqui que é S, ó. Aqui é S1 e aqui é S2. O P pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só não entra aqui o elemento químico hélio, ok? Que o hélio, por mais que está aqui do lado do P, ele é S, né? Porque ele só tem 4 elétrons para serem distribuídos. Então, observem aqui. Olha, gente, que bacana. Presta atenção. Nós não temos os subníveis S, P, D e F. O S não carrega 2, o P não carrega 6, o D não carrega 10 e o F não carrega 14 elétrons. Observe aqui, ó, o S. O S só tem duas colunas, 1 e 2. Observem aqui o P. O P não é 6 elétrons? Ó, quantas colunas tem o P? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Estão entendendo? Que a quantidade de elétrons que cada subnível carrega, olha que legal. Observe o D aqui, ó. O D inicia aqui, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tá vendo? O D tem 10 colunas. Logo, o F, os lantanídeos actinídeos, que eu vou mostrar mais adiante, tem 14 colunas.
Perfeito? Então, observe aqui. O flúor terminou em 2P5. Olha só, 2 aqui e 2 aqui. Então, quando é S ou P, esse número aqui, ele coincide com o número do período. Então, segundo período. E a quantidade de elétrons na última camada, vocês terão que contar aqui, ó. Tem 2 aqui e 5 aqui. Logo, 2 mais 5 é igual a 7. Então, estará na família 7A da tabela periódica. Observe aqui, ó. Família 7A, ó, o flúor aqui, ó. Família 7A. Perfeito, pessoal? Para os elementos representativos, a sua família A é identificada pelo total de elétrons da camada de valência. Camada de valência é a última camada. Eu posso falar última camada ou camada de valência. Tá bom? Não esqueçam disso. Então, vocês já sabem disso. Vamos pegar aqui o potássio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então, distribuímos aqui 19 elétrons. Observem aqui, ó. Terminou em 4S1. Se terminou em S ou P, você pode olhar o último. Isso significa o quê? Quantos elétrons ele tem na última camada? A última camada é a quarta. Tá aqui, ó, número 4. Não tem outro lugar mais no número 4. Quantos elétrons tem? Um elétron. Um elétron. Perfeito? Então, o que quer dizer isso? Ele está na família 1A. Porque essas duas primeiras colunas da tabela periódica, elas terminam em S. Perfeito? S1, aqui, ó. Aqui vai ser S1 e essa outra aqui, S2. Perfeito? Como que eu sei que é S1? Como que eu sei que é da família 1A? Porque ele terminou em S1. S1 é a primeira coluna. Só existe duas colunas para o S. Porque o S só carrega 2 elétrons. São essas duas colunas aqui que é do S. Se terminou em S1, ele vai estar nessa primeira coluna. Então, o número 4 aqui, ó, que vem na frente, o grande, esse aqui, ó, ele indica o período. Então, ele está no quarto período e na família 1A. Por quê? Porque ele tem um elétron na última camada. Tá? O subnível S dele está carregando um elétron. Observe o flúor aqui, ó. O flúor, eu tive que somar, porque a última camada repetiu. Então, não esqueçam disso, gente. Se repetir a última camada, você tem que somar. 2 mais 5 é igual a 7. E P está do lado de cá, ó. P tem quantas colunas? 6. Ó, essa coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O P tem 6 colunas. Então, olha só. Se é P, terminou em P, está do lado de cá. E se somar aqui, ó, 2 com 7, com 5, é igual a quanto? 7. Logo, ele vai estar o quê? Na família 7A. Perfeito? Vamos para um exercício aqui. Um elemento químico tem número atômico 33. A sua configuração eletrônica indica que está localizado na... Vamos ver a distribuição eletrônica dele. Vamos lá. Número atômico 33. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Olha só. Como que eu sei a família aqui? Prestem atenção. Último subnível, pessoal. 4P3. Olha ele aqui, ó.
último subnível terminou em P. Se terminou em P, a camada coincide com o período. Então, e como que eu vou saber a família? Pela quantidade de elétrons da última camada. Olha aqui. Não tem mais o número 4 aqui, ó. É 3. Opa! Olha só. Tem mais um número 4 aqui, ó. Cuidado. Então, para eu saber a família aqui, eu vou ter que somar esses 2 elétrons com esses 3 aqui. Então, eu sei que ele está no quarto período, mas para saber a família tem que ser 3 mais 2. Família 5A. Família 5A, quarto período. Perfeito? Família 5A, quarto período. Tá aqui a resposta certa. Tá? Não esqueçam disso. Ó. Se a camada repete, você tem que somar os elétrons para saber o número da família. Tá? Para os elementos, para os de transição externa, observamos o número de elétrons do subnível D, mais energético, e seguimos a tabela abaixo. Olha só aqui, ó. Observem aqui. Se o elemento, vamos pegar o ferro como exemplo, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Tá lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Terminou em D. Terminou em D é aqui, ó. D é aqui. Cuidado. Essas 10 colunas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 6, 7, 8, 9, 10. São as 10 colunas do subnível D. Então, todos os elementos que terminarem em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, eles estarão aqui. Então, observe aqui, ó. Como que eu vou saber a família? Você vai ter que vir aqui, olhar o D6. O D6. O 3 não. O 3 vai te indicar o período. Mas todas as vezes que for D, você vai ter que pegar esse 3 e somar mais um, tá? Então, ele estará no quarto período. Nós vamos confirmar isso. Então, D6, como que eu vou saber a família? Eu venho aqui, olha, aqui. Você coloca D1, você vai contando D1, D2, D3, D4, D5 e D6. Pronto. É da família 8B. Tá aqui, ó. O ferro é da família 8B. Mas qual é o período? Eu falei. O D você vai ter que somar mais um. O D não é igual o S e o P não, que coincide não. Então, ó, D, 3, 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, ele vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Fechou. Perfeito? Então, o ferro é isso. Quando terminar em D, para você saber o período, só pelo finalzinho da distribuição eletrônica, só pelo subnível mais energético, você tem que somar mais um. Prosseguindo aí, pessoal. Olha o vanádio aqui. Número atômico 23. 23 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Deu 23. Vamos ver em que ele vai terminar. Opa, terminou em 3d3. O que nós vamos fazer? Ó, o período você já sabe, é 3d3. Para saber o período, se é 3, ó, 3 mais 1 é igual a 4. Logo vai estar no quarto período. Aí, para saber em qual família tá, você vai lá na tabela periódica e olha. Família, ó, D1, D2 e D3. Pronto. Família 5B. Tá aqui. Tá? E ó, olha aqui. 1, 2, 3, 4. Perfeito?
Vamos seguindo. Os elementos de transição interna possuem um elétron diferencial, ou seja, o mais energético em subníveis F. Então, nós vamos lá para aquelas duas fileiras de baixo. Os lantanídeos e actinidos, todos eles terminarão em F. E é uma coisa boa, só memorizar. Tanto uma coluna quanto a outra estão na família 3B. Esse é o mais fácil de todos. Vamos pegar aqui o lantanídeo, aqui, ó, lantânio, 57, ó, fazendo a distribuição eletrônica. Vamos ver em que ele termina aqui, ó. Vamos lá. 4F1. Ele terminou em 4F1. Qual é a família? Todos que terminam em F, a família é 3B. Você tem que memorizar. Pronto, acabou. Tá? Mas como que eu vou saber o período, professor? Simples. Não é 4F1? F1 não terminou em 4F1? O F, você vai ter que somar mais 2. É 4F1. Vai ser 4 mais 2. 4, 5, 6. Logo, está no sexto período. Vamos ver? Observem aqui, ó. Coloquei a parte de baixo da tabela, não, mas aqui também faz parte do sexto período, tá? Nós vamos ver mais adiante aqui. Vamos para essa questão aqui. Nos metais de transição interna, né, os que terminam em F, o elétron de diferenciação, o mais energético, se localiza no subnível S? Não. Subnível P? Não. Subnível F, da antepenúltima camada, sim. Observe aqui. Terminou subnível F, da antepenúltima camada. A quarta camada é a antepenúltima. Porque a última camada é essa daqui, ó. A sexta. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que somar mais 2 para você saber? Então, termina em 4F1. O 4 aqui não é o período. Não é a última camada. É a antepenúltima camada. Para você saber a última camada, você tem que somar mais 2. Mais 2. 4, 5, 6. Então, ele tem 6 camadas. Logo, ele está no sexto período. Perfeito? Tá aí, ó. Última camada. Penúltima camada. Antepenúltima camada. Perfeito, pessoal? Perfeito, né? Então, resposta a letra C. Vamos para essa daqui, ó. A configuração eletrônica de um átomo é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Para este elemento, podemos afirmar: é elemento representativo? De jeito nenhum. Terminou em D. Todos que terminam em D e F são de transição. Para ser representativo, tem que terminar em S ou P. Perfeito? Então, está errado. É elemento de transição? Perfeito. Seu número atômico é 25? Vamos contar quantos elétrons tem? Aqui, ó. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 5. Só somar, ó. Olha os elétrons aí em cima, ó. Só somar. Ó, 1s2, 2 elétrons. 2s2, 2 elétrons. P6, 6 elétrons. S2, 2 elétrons. P6, 6 elétrons. S2, 2 elétrons. E D5, 7. D5. Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui. D5, 5 elétrons. Então vamos somar. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Com 5, 25. Então aqui está certo. Possui 7 subníveis de energia. Vamos ver? Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, qual é a resposta certa? Letra C. Somente 2, 3 e 4 são corretas.
O L é diferencial em subnível D, elemento de transição, ok? D é transição externa e o F é transição interna. Perfeito, pessoal? Bom, pessoal, resumindo aqui, a relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Por exemplo, se o elemento químico terminar em 3s1 na distribuição eletrônica, como que eu vou saber qual a família e qual o período? A família, observem aqui, todos que terminam em S são representativos, são da família A. Todos que terminam em S ou P. Então, S só tem duas colunas. Lembram lá, ó, se é S não é 2, então terá duas colunas. Essa coluna aqui são para os elementos químicos que terminam em S1. E essa coluna aqui, ó, são para os elementos químicos que terminam em S2. Então, eu já sei qual é a família. S1. S1. Então, aqui é o quê? Família 1A. Então, S1, família 1A. Porque família 1A e 2A pertence ao S. Perfeito? E qual vai ser o período? Só olhar aqui, ó. Coincide. Terceiro período. Então, logo, quem é esse elemento? Está aqui, ó. Logo, quem é esse elemento? O sódio. É o sódio que está no terceiro período. Perfeito? Então, para os elementos químicos que terminam em S ou P, é fácil. Porque o número da camada, a última camada, o último subnível. Então, para os elementos químicos que terminam em SP, são fáceis. Então, para os elementos químicos que terminam em SP, é fácil. Porque o subnível mais energético, a camada dele coincide com o período. Então, olha só aqui, ó. Vou pegar aqui agora o 4P3. 4P3. Então, P, quais são as colunas do P? Tá aqui, ó. P1, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Toma só cuidado aqui, ó, que o hélio não entra não, viu? O hélio é uma exceção, tá? Então o hélio não vai entrar. Perfeito? Então olha só, observe aqui, 4P3. Olha lá, P3. Qual família? Tá aqui, ó. 5A. Porque 15 é família 5A. Perfeito? Professor, mas qual período? Aqui, ó. Coincide. Tranquilo. Quarto período. Tá certo? Quarto período. E para os elementos químicos que terminam em D? Vamos lá. 3D5. Primeira coisa que você vai observar, D5. Você vai ter que vir na tabela periódica. Quais são as colunas do D? Essas daqui, ó. D1, D2, D3, D4, D5. Então, é de qual família? Família 7B. Tá aqui. Porque aqui é 3B, né? Essa aqui é 3B. Essa daqui 4B. Essa daqui 5B. Essa daqui 6B. E essa daqui 7B. Tá? Então é fácil. Você vai ter que fazer essa conta aí. Fazer essa jogada. Você vem colocando o D1, D2, você vai contando. D1, aqui ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, tá vendo? O D tem 10 colunas.
Então, D5 deu aqui. Então, todos esses elementos aqui, ó, família 7B. Perfeito? Então, aqui eu já sei família 7B. E qual é o período? Toma cuidado. O D, você vai ter que somar mais um, que é igual a 4. 4 período. Tranquilo, tá aqui, ó. Quem é o elemento, então? É o manganês. Ok? E para o F? Terminou em F? Ou é lantanídeos ou é actinídeos. Tá certo? Vai estar aqui, ó. F vai estar aqui. F tem quantas colunas? F14. Então tem 14 colunas. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É porque esses dois aqui é do D, ó. Eles estão aqui, ó. O lantanídeo e o actinídeo estão aqui. O lantanídeo e o actinídeo estão aqui, são do D. Então o F começa aqui, ó. Por isso tem que dar 14. Cuidado com isso. Então, na realidade, começa a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode observar na tabela periódica. Então é o seguinte, o F começa daqui, ó. Porque o lantanídeo e o actinídeo estão aqui, ó. Na família D. Perfeito? Então como que eu vou saber aqui, ó? É muito fácil. Qualquer um que termine em F, por exemplo, 5F3. 5F3. Todos os elementos que terminam em F são da família 3B. São da família 3B aqui, ó. Eles estão aqui. Família 3B. Perfeito? Então é só memorizar. F, qualquer um. Família 3B. Então você vai ter que tomar cuidado com o período. Ok? Então qual que é o período? Se é 5F3, os F, vocês terão que somar mais 2 aqui, ó. Que é igual a 7. Então tá no sétimo período. Então tá aqui, ó. Sétimo período. Porque esse aqui é 6 e esse aqui é 7. Tá? Perfeito? Então família 3B no sétimo período. Ok, pessoal? E assim sucessivamente. Certo? Finalizo então minha aula aqui. Espero que todos tenham gostado. Ok? Até a próxima.